Isso aí, galera do Ideal, terceirão. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a aula a aula 3 da frente C, onde a gente tem alguns aspectos a respeito desse que é o produto mais importante da nossa história econômica, desde o Brasil colônia até os dias de hoje. A história do Brasil é doce. Lembra sempre dessa frase. A história do Brasil é doce porque a cana-de-açúcar ela esteve presente desde 1532, mais ou menos, quando as primeiras mudinhas de cana-de-açúcar foram plantadas aqui no nosso território. Até os dias de hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar até hoje. Então lembra sempre da importância desse produto. A história do Brasil é doce para os interesses de Portugal, porque para quem morava aqui no Brasil na época do Brasil colônia, a história foi bem mais amarga. Lembra sempre desse detalhe para você não se confundir. Mas quais seriam, né, os aspectos mais importantes da economia açucareira que se montou no Brasil colônia, quando nós éramos colônia de Portugal? Né, o cultivo se iniciou em larga escala a partir de 1550, porém, o que você tem que lembrar? As primeiras mudas foram trazidas pela expedição do Martim Afonso de Souza, em 1530, quando ele vem tomar posse da sua capitania, a capitania de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. São Vicente, uma das cidades mais antigas, né, uma das vilas, né, primeiras fundadas no litoral do Brasil. E o primeiro engenho produtor de açúcar também foi montado em São Vicente, e a primeira vila montada naquela região ali do litoral paulista. Por isso, né, a opção do plantio de cana-de-açúcar no Brasil foi uma opção de Portugal. Lembra sempre que Portugal vai montar um sistema de colonização baseado no chamado Pacto Colonial. Ou seja, ela vai levar em conta os seus interesses, que nessa época são interesses baseados na prática do capitalismo que existia há 500 anos atrás, que era a prática do mercantilismo, ou seja, produtos valiosos para serem revendidos no mercado europeu. Esse é o interesse de Portugal na escolha da cana-de-açúcar para ser produzida em larga escala aqui no nosso território. Como você observa nesse slide, a cana-de-açúcar vai promover a ocupação do litoral do Brasil. Presta bem atenção nesse aspecto que é importante. Litoral do Brasil vai ser ocupado, principalmente o litoral do Nordeste, onde a cana-de-açúcar vai se adaptar muito bem. Mas por que escolher a cana-de-açúcar? Por que não escolheram a abobrinha? Por que não escolheram tomate? Por que não escolheram, sei lá, melancia? Né? Por quê? Basicamente, é um produto valioso, é um produto tropical, é um produto que não existe, né, sendo plantado no mercado, né, no território da Europa nesse período e até os dias de hoje. Ninguém planta cana-de-açúcar em regiões de clima temperado. O detalhe, o nosso clima aqui no Brasil, quente e úmido, o tipo de solo, o solo de Massapê, que é o solo típico da região Nordeste, excelente para o cultivo da cana-de-açúcar. A proximidade do Brasil em relação à Europa, lembra que nessa época da escolha da cana-de-açúcar por parte de Portugal, o comércio de Portugal com o Oriente já começa a entrar em decadência, principalmente por causa da distância, por causa de ataques de piratas aos navios portugueses que traziam os produtos orientais para serem revendidos no mercado português e no mercado europeu. Outro detalhe importante, o mapa do Brasil começa a se formar exatamente nessa época, a partir do litoral. Né? Duas regiões vão se destacar na produção de açúcar nesse período. Né? A região da capitania de Pernambuco, desse cara aqui, né, que você está observando o nome dele aqui, o donatário era esse cidadão, Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, que pertencia ao Martim Afonso de Souza. Por que o açúcar, né, como você observa nesse slide? Porque era uma especiaria, né, lembra, um produto exótico, um produto de origem externa à Europa e, obviamente, caríssimo. Você colocar na mesa um açucareiro, um saleiro, nessa época, 500 anos atrás, na Europa, significava que você era uma pessoa muito rica, ou um burguês extremamente rico, ou uma pessoa da nobreza, porque raríssimas eram as pessoas que conseguiam comprar um produto tão caro que vinha do Brasil, que vai se tornar o maior produtor mundial de açúcar já no século XVI. Não necessitava de uma mão de obra muito especializada, apenas alguns especialistas na produção do próprio açúcar, né, na transformação, né, da cana-de-açúcar no açúcar, que é o produto final, mas basicamente uma mão de obra braçal que vai ser genuinamente escrava, né? A gente já vai ver essa característica. Solo e clima propício, né, para o desenvolvimento desse tipo de cultura, né, que é a cultura da cana. E outro detalhe, Portugal já plantava essa cultura da cana-de-açúcar em outros locais, nas ilhas ali do Oceano Atlântico, no litoral da África. Portanto, ela já tinha experiência anterior ao cultivo e sabia que a cana-de-açúcar ia se adaptar bem às nossas condições geográficas aqui do Brasil. Por isso, a opção pela cana-de-açúcar. Não fomos nós
que vivíamos aqui no Brasil dessa época, que escolhemos a cana-de-açúcar. Ela foi imposta pelo governo português em cima daquele esquema, né, do pacto colonial, que a gente já vai comentar logo na sequência. A unidade de produção. Como assim, Daniel, unidade de produção? A base da economia açucareira era o engenho produtor de açúcar, que era composto pelo quê? Pelas terras, onde você tinha a plantação de açúcar, pelo local onde você moía a cana-de-açúcar para obter o caldo, né, a garapa ou guarapa, né, como o pessoal chama. Esse caldo ia para a casa de purgar, onde você aquecia, ou seja, colocava ele no fogo para ele cozinhar durante algum tempo e se transformar numa espécie de melado, melaço, né, do açúcar, que era colocado em formas, né, vasos, onde ele era deixado para secar. Né? A partir da secagem do açúcar, ele era desenformado, ele formava os chamados pães de açúcar, né, como o pessoal, né, chamava na época. Inclusive o pão de açúcar lá do Rio de Janeiro tem o formato, né, dos pães de açúcar dessa época, né, não é algo à toa, tem uma relação direta, né, com o plantio da cana-de-açúcar no Brasil Colônia. Outro detalhe importante, a sede da fazenda, dessa big propriedade rural, era a Casa Grande, onde morava o senhor de engenho, que é a figura mais importante dentro da sociedade açucareira, da sociedade colonial, patriarcal, rural, né, que você tinha nessa época, e a senzala, que vai ser o local onde ficavam os escravos, principalmente escravos negros. O tráfico negreiro começa a partir do plantio da cana-de-açúcar em larga escala no nosso território, e também um local que seria, né, como você está vendo aqui no slide, a capela, né, mostrando que a Igreja Católica desembarcou junto com os colonos portugueses, implantando como religião oficial o cristianismo católico em todas as áreas. No engenho, isso aqui é importante, já caiu várias vezes em questão, havia pequenas plantações e criações de animais para a subsistência das pessoas que viviam nessa região, destinada ao mercado interno, ou seja, para atender às necessidades do próprio engenho, da própria, né, propriedade rural ali, né, que precisava desses produtos, como a mandioca, né, como o tabaco, né, como a aguardente, que é um subproduto, né, da cana-de-açúcar. O tabaco e a aguardente, a cachaça, eles vão ser usados como moeda de troca pelos traficantes lá no continente africano para trazer escravos aqui para serem revendidos no Brasil. Só para a gente ter uma ideia aqui, do lado esquerdo você está vendo o mapinha do litoral do Brasil, os locais onde você vai ter o cultivo da cana-de-açúcar, né, principalmente aqui no litoral do Nordeste, ó, de Natal até Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, né, são regiões produtoras de açúcar. Qual vai ser o sistema? Plantation, lembra sempre desse detalhe. Quais são as características mais importantes da plantation? Só para a gente recordar: latifúndio, monocultura, produção voltada para exportação, não é para atender o nosso mercado brasileiro, é para atender o mercado português e europeu. E outro detalhe importante, mais essencial: mão de obra escrava negra. Indígenas vão ser escravizados, Daniel? Sim, mas em menor escala. Por quê? Porque o tráfico negreiro vai ser a atividade produtiva, né, a atividade lucrativa mais rentável no Brasil Colônia. Por isso, a opção pelo negro, que vai ser arrancado da África e ser escravizado aqui no Brasil. Lembra, então, da plantation, das características: latifúndio, grande propriedade rural; monocultura, né, vai ser um mar de cana-de-açúcar que vai ser plantado nessa época; e a produção voltada para exportação, além da mão de obra escrava negra, como características do plantation, né, da plantation açucareira no Brasil nessa época. Só para a gente lembrar, cuidado com esse slide aqui, eu acho que é o slide mais importante dessa aula, é o Pacto Colonial, ou Sistema Colonial, implantado por Portugal a partir da introdução da cana-de-açúcar. O que a metrópole, ou seja, Portugal, fornece para a colônia? Manufaturas, produtos manufaturados e máquinas, ou seja, equipamentos que vão ser utilizados na lavoura canavieira. A colônia não pode produzir isso aqui, não pode concorrer em hipótese nenhuma com os interesses da metrópole. A colônia, no caso o Brasil, né, vai fornecer o quê? Metais preciosos. Por enquanto o Brasil não vai fornecer esses metais, né? Logo na sequência a gente vai falar sobre mineração, por enquanto não, né? Mas já vai fornecer o quê? Os chamados produtos tropicais, né? Ou seja, a cana-de-açúcar, que vai se enquadrar nesse modelo, né, do pacto colonial que você está vendo. Esse pacto colonial, ele funcionava através do monopólio, ou seja, a colônia só pode vender e comprar da sua respectiva metrópole, no caso Portugal. Era a política dos estados absolutistas e mercantilistas, que são a característica mais importante desse período. Uma economia especializada só vai produzir cana-de-açúcar; investimento externo, investimento português, dependente, né, dos interesses de Portugal, como você está observando aqui; mão de obra compulsória. O que é isso, Daniel? Compulsória é escrava, mão de obra escrava negra, a principal característica que você tem
dessa época do Brasil Colônia, como eu estou destacando para vocês, no período, né, da cana-de-açúcar. Existiu um ciclo da cana-de-açúcar, Daniel? Essa ideia de ciclo, ela tem uma ideia de início, meio e fim. Como a gente produz cana-de-açúcar em larga escala até hoje, eu não falo em ciclo da cana-de-açúcar. Continuamos produzindo, né? Não é o produto mais importante da nossa pauta de exportações na atualidade, mas ela foi nesse período aí do século XVI até o século XVII o produto mais importante de exportação, né, do Brasil Colônia, para você lembrar. O Estado português é um Estado absolutista que funciona através das características do mercantilismo. Qual é a principal ideia do mercantilismo nessa época? Né? A ideia de conseguir metais preciosos. Por enquanto, o Brasil não vai fornecer, mas na América Espanhola, aí do lado, a Espanha já está arrancando toneladas e toneladas de ouro e prata para enriquecer o Império Espanhol. Quais são as características do mercantilismo, só para a gente recordar rapidamente? Protecionismo, ou seja, proteger as atividades econômicas do Estado europeu, né, em ação, no caso Portugal, a prática do colonialismo, ou seja, né, de você obter colônias nessa época, no caso o Brasil, colônia de Portugal, a pirataria, né, quem vai investir pesado nisso aqui é a Inglaterra, pessoal, né, vai investir em piratas oficiais, os chamados corsários, e uma outra ideia importante que é a chamada balança comercial favorável, como você está observando aqui. Né, o Estado europeu sempre tem que exportar mais do que importa para ter um superávit, ou seja, sempre uma lucratividade cada vez maior em cima dessa exploração colonial, que vai ser uma característica importante dessa época. Outro detalhe importante, eu coloco aqui para vocês, nesse último slide, um vídeo, né, que explica bem resumidamente aquilo que a gente comentou até agora, e para a gente encerrar essa aula 3 da Frente C, dá uma olhadinha nos testes da página 22, aula 3, Frente C, e divirta-se nesses exercícios, e qualquer dúvida a gente sempre estará à disposição. Beleza, galera? Valeu, fui!